Ó, ocupação da região amazônica. Página Bom dia. 150. Bom dia. Ok? Bom, como a Amazônia ela se ocupou? Quais eram os povos que já estavam lá, os povos que foram para lá, né? Tem essa questão da ocupação. Para que seja possível entender o processo de ocupação da região amazônica, é necessário compreender que essa área já era ocupada antes da chegada dos colonizadores europeus, tá? Tanto os portugueses como os espanhóis, tá? Pesquisas estimam que a ocupação humana da Amazônia data de a proximidade de 13 mil anos, tá? É uma região que estava povoada há 13 mil anos. Essas comunidades instalaram-se nessa região e conseguiram ter boa adaptação à vida local, que apresenta abundância de espécies animais e vegetais. Até os dias atuais, existem povos nativos na região amazônica que vivem de maneira isolada, ou seja, que não tiveram ainda contato direto com elementos da colonização europeia. Alguns levantamentos indicam a existência de pelo menos 100 grupos, tá, nativos, cujo modo de vida permanece inalterado desde a ocupação europeia, principalmente nas regiões mais interiores do estado do Amazonas e do Acre, em áreas de território protegido como o Vale do Rio Javari, próximo à fronteira com o Peru. O isolamento desses grupos nativos demonstra a resistência e a persistência de seu modo de vida tradicional, que tem base principalmente na coleta da caça e da pesca, tá? Acho que não foi com vocês, foi com o sexto ano que a gente fez um trabalho não, teve uma parte da apostila sobre os recursos naturais que os povos indígenas usavam. Aí a gente entrou nessa questão da coleta e da pesca, né? Que eles não prejudicam o meio ambiente quando eles vão usar os meios que a natureza dão, né? Esse mapa aqui, tá? É um mapa que fala sobre os territórios indígenas na região da Amazônia, tá? Na legenda eu tenho esse quadradinho em azul, né? Confirmada, referências de índios isolados, né? Confirmados, esse quadradinho. Recente contato que tivemos, esse triângulo em vermelho. Essa bolinha em lilás é em estudo, tá? Aí temos os limites estaduais, né? Ó, essas linhas aqui, cada estado, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Acre. TI com isolados, né? TI com isolados? Peraí. Isso. Terras indígenas, são essa parte verde. Amazônia Legal, tá? Essa linha roxa. E temos países, né? O país América do Sul, né? Bom, aqui a gente consegue observar que o que está em quadradinho azul é o que temos realmente confirmados, né? Povos indígenas confirmados no Brasil, nessas regiões aqui, tá? Recente contato é onde estão os triângulos vermelhinho. E em estudo são outros, né, grupos indígenas que está em estudo, né, para entender um pouco mais do cotidiano deles, tá? Então tem muita coisa ainda que a gente nem sabe. Lembrando que a Amazônia não é somente aqui no Brasil, tá? Ela pega outras partes, né, do continente sul da América do Sul. Ele vai até a Bolívia. Cadê Bolívia? Vai até a Bolívia. As Guianas é praticamente a floresta amazônica inteira, né? Ok? Os povos nativos isolados ou não têm grande conhecimento da fauna e da flora nativas da região e, por isso, desempenham importante papel na conservação da biodiversidade, conseguindo construir toda a base de sua sobrevivência na floresta amazônica. Tá? Aqui temos a sobrevivência das comunidades isoladas amazônicas, extração de plantas medicinais da floresta. Eles têm essa técnica, né? Eles conhecem, óbvio, né? Para que serve cada uma delas, né? Coleta de sementes e frutas nativas, cultivo de raízes, né? Como a batata doce, a mandioca,
Mandioca é uma, é uma raiz, né? Que a gente tem o costume de utilizar, né? No dia a dia. É que, às vezes, por exemplo, quando você vai no restaurante, tem restaurantes que tem a opção da batata frita ou da mandioca frita, né? Ou tem também a mandioca cozida, aí vai de cada um, né? Do gosto. Né? Quando tem batata frita e a mandioca frita, eu prefiro a mandioca frita porque é algo que não se come toda hora, né? A batata já é mais comum no nosso dia a dia do que a mandioca. E a mandioca é uma raiz que foi utilizada pelos indígenas há anos, né? Lembrando que a mandioca era uma raiz venenosa e os indígenas conseguiram extrair o veneno da mandioca. E as que foram plantadas em seguida, né, já não estavam mais com veneno e é onde eles consumiam mais esse recurso aí natural. Atividade de caça e pesca de espécies animais do local, utilização de técnicas de construção de casa a partir de madeiras, cipós e folhas, entre outros elementos entre eles, né? Isso aqui são o que eles usam no dia a dia para a sobrevivência. Esses indígenas que não têm contato diretamente, né? Que não tinham contato e que não têm contato, né? Com nós, né? Hoje, antigamente com os europeus, atualmente com nós, né? Tem pessoas que vivem aqui isoladas, né? Grande parte dessas comunidades corre risco de deixar de existir, com o processo de ocupação mais intenso da região da Amazônia, aumentando também a pressão sobre essas comunidades nativas. O avanço da utilização agrícola e do processo de desmatamento também tem sido problemas para a sobrevivência dessas comunidades, pois provocam das áreas de cobertura florestal amazônica e, por consequência, a diminuição das áreas que esses povos utilizam para sobrevivência, tendo muitas vezes de recorrer locais de ocupação tradicional como meio de suprir suas necessidades de sobrevivência, tá? Então, o desmatamento, né, e ocupação agrícola nessas regiões aqui, ó, de uma certa forma, está colocando em risco aí, né, essas comunidades indígenas, né? E, de uma certa forma, levando a elas a não existir mais. Tá? O que, por exemplo, esse texto aqui que a gente está lendo, né? Já faz alguns anos que ele já tem, mas atualmente o que está acontecendo com a região da Amazônia? Não só na Amazônia, mas com o Pantanal. Fogo, né? Para quem está acompanhando as notícias, né? O fogo é bem intenso. Professor, em falar nisso, o Pantanal também tá queimando muito. Eu não sei quem sobrevoou, sobre a área queimada. Foi algum prefeito, alguma coisa, eu não sei quem foi. Só sei que, eles mostraram lá as imagens, tava feia a situação. E lá na região do Mato Grosso tá fazendo 44 graus. Então, por causa do calor, eu vi que no Pantanal 40% da sua vegetação já se perdeu. Não sei o que equivale, não sei quantas cidades de São Paulo, né? Não estado, cidade, tá? Tamanho. É muito complicado. Bom, apesar da chegada dos portugueses no território brasileiro ter ocorrido em 1500, foi somente 40 anos depois, em 1540, que os colonizadores europeus chegaram às regiões de floresta, né? A primeira expedição a chegar à Amazônia foi liderada pelo espanhol Francisco de Orellana. Esse explorador espanhol realizou uma expedição que saiu da região andina e cruzou toda a região continental até o Oceano Atlântico. Lembrando que a parte da floresta amazônica pertencia pelo Tratado de Tordesilhas, que acho que vocês lembram do Tratado de Tordesilhas, né? Por esse tratado, a floresta amazônica pertencia aos espanhóis, por isso os espanhóis chegaram primeiro. Mas eles acabaram não ficando na região para explorar, tá? Foi aonde os portugueses acabaram invadindo, né? Respeitando secretamente, né, escondido, né, o Tratado de Tordesilhas, invadindo a região, né, que pertencia à Espanha e ia se tornar o Brasil que é hoje, tá? Atravessando a floresta equatorial até a costa atlântica, em algum lugar onde hoje seria a fronteira do Brasil com as Guianas. O crescimento do interesse europeu no Novo Mundo, em busca de novos produtos e mercadorias, levou ingleses e holandeses a estabelecerem feitorias na região amazônica, ainda no século XVI e XVII. Esses exploradores entraram pelo rio Amazonas
iam para o interior do continente pela sua foz, no Atlântico, e extraíam diferentes produtos locais, como guaraná, a madeira, algumas resinas, cravo, urucum e outras especiarias chamadas de drogas do sertão. Tá? Por isso o termo drogas do sertão, tá? São várias especiarias que tem na região da Amazônia, para comercializarem na Europa. Tá? Imagine se os ingleses tivessem colonizado a região da Amazônia. Ia ser bem diferente o nosso mapa político, né? Mas eles só iam para ter contatos comerciais. Eles não exploraram, tá? Tanto os holandeses e os ingleses nessa região não exploraram, só foram buscar mercadorias, tá? Assim, as atividades econômicas da região amazônica, desde as suas origens, estão ligadas à extração e comércio de produtos nativos e não à introdução de novas culturas. Esse processo foi um pouco diferente da exploração econômica no restante do país, como no Nordeste, que nesse mesmo período passava pelo auge da produção canavieira, né? Produção de açúcar, que foi forte no Nordeste. Aqui temos aqui um mapa, né, que fala da fundação da cidade de Belém, no Pará, no século XVII. Tá? Marca do estabelecimento da influência da ocupação portuguesa na região amazônica, aos portugueses na região do Pará, que é uma região que pelo tratado, pertence à Espanha, mas aqui a gente observa que os portugueses foram invadindo o interior do Brasil aos poucos, que hoje é o Brasil, né? Bom, outra característica marcante da presença portuguesa na região durante o século XVII e XVIII foi a realização de diversas entradas e bandeiras, né? Com a finalidade de conhecer melhor a área ocupada pela floresta tropical e consolidar o território sob a influência de Portugal. Além disso, a Igreja Católica também empreendia expedições para catequizar comunidades nativas, quer dizer, converter as pessoas, né, ao cristianismo católico. Embora essas atitudes ou atividades, né, embora essas atividades tenham sido ou tido sucesso na consolidação territorial brasileira, elas não foram suficientes para levar grandes centros urbanos à região, que ainda era composta principalmente por pequenas vilas e povoados. Tanto que foi uma região tardia, né, em ser considerada centros, né, grandes centros urbanos, né, diferente da região das capitais do Nordeste e aqui na região do Sudeste, tá? No século XIX, pessoal, aí já vamos para o século XIX, porque a gente tem o ciclo da borracha, ou o boom da borracha, tá? No século XIX, a região da Amazônia vai ser importantíssima por causa de uma matéria-prima que a gente já falou algumas vezes, né, que é a borracha, tá? Tirada das seringueiras, das árvores de seringueiras que tem no norte do país, na região da floresta amazônica, né, que é extraído dali o látex, tá? Látex, né? Que nesse período aqui, tá? A borracha, já temos ali o café, nesse período, século XIX, o café vai ser a maior economia do Brasil, tá? Mas em algum momento a borracha também vai trazer muito dinheiro e um crescimento econômico muito grande para o país. Gente, quem está com o áudio ligado aí? Um barulho aí. Desliguei. Tá? Então, durante os anos das décadas do século XIX, a região da Amazônia passou por um processo de valorização econômica, tá? Com a produção de carros em séries plenas, né, pelas indústrias americana e europeia, a borracha passou a ser empregada na fabricação de pneus automotivos, o que ampliou, tá, de maneira considerável sua visibilidade no mercado, tá? Então, tanto empresas europeias como americanas precisavam muito dessa matéria-prima, porque estava no auge ali da fabricação de automóveis, né, modernos do século XIX. Então, a borracha aqui seria essencial. Tá? Durante uns 2 ou 3 anos, a Amazônia ficou sendo líder, né, na exportação de borracha, tá, para os Estados Unidos e para os países europeus. Até a Indonésia e outros países também surgir aí com essa matéria-prima e começar a concorrer com a Amazônia. Oi. Tipo, dá para extrair borracha, o látex daquela árvore que solta um látex vermelho? Oi?
Não entendi, Bruno. Repete de novo. Látex o quê? Tem uma árvore que ela solta látex vermelho. Látex vermelho? Dá Nunca pra extrair vi. borracha. Uhum. Látex vermelho? Nunca vi. Eu não sei se é látex, é alguma coisa assim, né? Um dia eu tava numa reportagem de uma árvore, aí eles pegaram um facão e bateram assim na árvore e tava como se fosse sangue, sabe? Desconheço, Bruno. Aí, Esse vermelho. Coloca a deixa eu ver, árvore. eu achei Vou aqui no colocar a Google. árvore para ver. Ah, esse aqui, olha, eu nunca vi. Primeira vez mesmo. Eu É, conheço o branco. parece que ela sangra. Tadinha. Mas é um látex vermelho, né? Mas é da seringueira? Ou é uma outra tipo de árvore? Ah, não lembro. Eu sei que. Não sei. Bom, Mas será que dá pra extrair borracha de cor vermelha por não, causa do não látex? sei. Eu não vou te responder agora, porque essa daqui eu nem sabia da cor vermelha. Eu conhecia só o látex do branco, né? Que é essa daqui, ó. Então, a vermelha eu não sei se é Entendi. utilizado, né, na fabricação de algum produto, tá? Uhum. Desliga o Alt aí agora. Tá dando interferência aqui. Bom, automaticamente, como a região foi crescendo economicamente falando, muitas pessoas acabaram migrando para lá, tá? Principalmente nordestinos, para a extração de borracha, tá? E a capital hoje da Amazônia, né, que é Manaus, teve aí um grande desenvolvimento urbano, crescimento, né, na cidade, né, com várias pessoas migrando para a região para trabalhar, a cidade começa a crescer de uma certa forma, né? Temos aqui o teatro, né, Amazonas, né, localizado em Manaus, é uma das construções da chamada Bela Época, né, ou da Bela Época, tá? Bela Época foi um período, acho que vocês não tiveram ainda essa aula em história, foi um período que na Europa era um período da Europa entre período chamada da paz armada, né? Onde a Europa estava numa paz muito tranquila, entre aspas, né? Porque os países escondidos estavam produzindo armas, né? Mas foi um período muito de paz na Europa, né? Foi um período que a Europa ficou durante anos sem guerras, né? Até surgir a Primeira Guerra Mundial, até estourar a Primeira Guerra Mundial, né? E bela época porque foi um período de muita paz, entre aspas, né? Paz armada, que a gente chama também, mas um período de muitas inovações tecnológicas, tá? Tanto que o teatro, ó, de Manaus, tem uma outra foto aqui, é o cartão postal do estado. Eu já assistiu o filme do Rio 2, mostra esse teatro quando ele viaja para a Amazônia. Já, professor. Hã? Já assisti o filme do Rio. Dá, né? Mostra esse teatro aqui. É um teatro, todo mundo acha que é uma igreja, mas não é não, um teatro. Muito bonito ele. Nunca fui, óbvio, né? Mas por fora. E por dentro também, imagina, ó, por dentro, muito lindo também. Uma construção muito forte, né? Muito importante para a época. E hoje um grande símbolo, né, do Brasil, tá? Então a borracha, não só a borracha como o açúcar, qualquer região que está com um produto novo e que está dando certo, eles acabam de uma certa forma atraindo pessoas para trabalhar lá, entendeu? Não tem como. Aqui temos uma tabela que fala da participação brasileira na produção mundial de borracha, né? Então aqui, ó, no início do século XIX, temos aqui no Brasil 26.750, né? Imagino que seja a participação brasileira em pessoas ou toneladas de produção, imagino que seja a produção aqui no Brasil, total mundial. Se vocês observarem o Brasil, ó, boa parte aqui, ó, é do Brasil. Porque só o Brasil tem 26 mil. Mundialmente falando, 44. Então o Brasil tem um pouco mais ainda da metade, quase um pouquinho mais da metade na produção da borracha. Mas depois o Brasil vai perdendo aí, né, nos próximos anos, né, tendo uma queda aí na sua produção.
Tá? Por quê? Porque ele vai concorrer, né, a borracha brasileira, né, na região da Amazônia, vai concorrer com outras borrachas de outros países. Uma coisa, a borracha aqui só no Brasil. Agora surgiu, né, tem outros países que também descobriu ali, né, essa matéria-prima aí no início do século XIX, que é, né, a borracha. Então, o Brasil vai perder um pouco aí de valorização. Então, temos aí chamado boom da borracha, né? A explosão da borracha no Brasil, que fez o Brasil crescer um pouco economicamente falando, tá? E a desenvolver, né, a economia, as cidades, né, da região da Amazônia, tá? Sobre o território do Acre, né, temos aqui o Acre, ele pertencia à Bolívia. Não sei se vocês já ouviram falar ou lembram dessa história, não sei se vocês já tiveram em, na aula de história mesmo, né? Mas a Bolívia, tá, que é um país que faz fronteira aqui com o Brasil, o Acre era território pertencente a ela, tá? E acabou sendo anexada, né? A Bolívia acabou vendendo a região que pertencia a ela, que hoje é o Acre, para o Brasil nesse período, né? O atual território do Acre só foi anexado ao Brasil durante o início do século XX. Antes desse período, a região era parte do território da América Espanhola e, com o processo de independência, passou a fazer parte da Bolívia. No entanto, a localização dessa área de difícil acesso impediu por muito tempo a ocupação pelos bolivianos, permanecendo praticamente inabitada por um grande período. Tá? O meio mais viável de acesso à região do Acre era pela bacia da Amazônica, né? O rio Amazônia. Né? Esse fator fez... Peraí. Cadê? Gente, eu já parei aqui. Me perdi. Tá, ou seja, pelo lado da fronteira. Não, eu tinha me perdido aqui, mas me achei. Esse fator fez a região, mesmo pertencendo à Bolívia, ser ocupada por brasileiros durante o ciclo da borracha. Tá? Então, temos aqui a região do Acre, que tinha muita borracha nessa região. Então, muitos brasileiros acabaram migrando para aquela região, tá? Onde os bolivianos acabam perdendo espaço ali, e por condições econômicas que a Bolívia passava, tá? Por ela ter conflitos ali com o Chile, né, com o Peru, por causa do acesso, né, do país no Oceano Pacífico, para melhorar suas condições econômicas, a Bolívia acabou vendendo, né, a região do Acre, aonde surge o Acre, né? O Acre, a região do Acre, que deu o nome de Acre, foi anexado ao Brasil, tá? Esse processo criou uma série de tensões que incluíram, né, ameaças de guerra entre Brasil e Bolívia e, ao mesmo tempo, um levante dos habitantes da região, os quais realizaram uma revolução declarando em 1899 a República do Acre, né? Quer dizer, o Acre se tornou uma república. Pouco tempo depois, essa república foi dissolvida, acabou desistindo, né? E, tipo, era um país que surgiu na América Latina, tá? Na América do Sul. Foi dissolvida pelo exército boliviano, dando início às negociações para a decisão de seu destino. Em 1903, o Acordo de Petrópolis, né, estabeleceu a venda do território do Acre para o governo brasileiro por um valor de 2 milhões de libras esterlinas, na mais recente aquisição territorial brasileira. No acordo também foi firmado o compromisso de construir a estrada de ferro Mamoré, né, para facilitar o escoamento das exportações bolivianas. Então tem um acordo aí, né? Eu preciso do território, eu quero território, o Brasil, ok? A Bolívia precisava de dinheiro, então vou vender para o Brasil por um valor X, e em troca também eu preciso de um favor, né? Que eu tenha acesso, né? Cria-se uma estrada aí para que eu tenha acesso de levar e trazer mercadorias para o país. Brasil, tudo bem? Tudo bem. Isso foi feito. Aí o Acre surge, né, no Brasil. Claro que nesse momento o Acre tem mais brasileiros, né, na região do que bolivianos, até porque o Acre está anexado, faz parte aqui da floresta amazônica, né, a região. A borracha era encontrada mais ali. Então, óbvio que muitos brasileiros migraram para essa região também, né, por causa da borracha, tá? E foi anexado aqui no nosso país, tá? O Acre é considerado o estado mais interior do Brasil, estando muito mais próximo da costa pacífica do que da Atlântica. Atualmente tem cerca... Oi? Eu falo se tem dinossauro. Eu não entendi. O Alexandre falou se tem dinossauro. Ai,
Atualmente tem cerca de 700 mil habitantes e é considerado o segundo estado brasileiro com menor população atrás de Roraima, né? Com cerca de 600 mil habitantes, tá? A maior parte da população acreana concentra-se em uma capital, na sua capital, que é Rio Branco, onde vivem, né, quase 50% da população do estado, tá? Então, o Acre está aí. O Acre é um estado que tem um fuso horário diferenciado, né? Se eu não me engano, é 2 horas de diferença do horário de Brasília, né? Pelo Brasil ser um país continental, né? De extensão continental, então, óbvio, né, que o fuso horário temos vários, né? Mas seguimos 2. Então, o Acre e uma parte da Amazônia segue aí um fuso horário diferente, né? Do que o que nós temos aqui atualmente, né? Aqui em São Paulo. São Paulo segue o horário de Brasília. Agora são 9 horas e 31 minutos, né? No Acre são 6 horas e 31 minutos. 6, 7, 8, não. São 7 horas e 31 minutos. São 2 horas de diferença, tá? Lá ainda o pessoal está acordando, né? O professor vai pegar um dono para você. Vai pegar o quê? Não entendi. Não, é que o Alexandre falou se tinha dinossauro no Acre, eu falei que o senhor ia pegar o dino pra ele. Ai, meu Deus. Bom, o módulo 64 e 65, eu pedi aqui para leitura, se eu não me engano está aqui, né? Ó. E o 66, que era o resumo que ainda vocês vão me entregar. Acho que era para fazer. Era para ter entregado ontem. E o 66 é o resumo, tá? Que fica para o dia 11, mas quem já for fazendo, ou já fizeram, pode enviar, tá? Já pode entregar. Tem alguém aqui que já até entregou, né? Meu falta só o resumo mesmo. O Eduardo já entregou, pode ir entregando, tá? Mas eu só deixei para o dia 11 para vocês não ficarem com muita atividade acumulada, né? Com outras matérias também. Então, vocês podem entregar até o dia 11, mas quem for fazendo, entrega antes. Tranquilo? Aí, tá? Uhum. Depois que vocês entregarem esse resumo, eu volto para fazer as correções, tá? Porque o resumo é para fazer o resumo e eu vou fazer com vocês quando vocês entregarem. Provavelmente dia 12, mas é feriado, que seria né, dia da nossa aula. Então, no dia 12, 13, terça, 14. Tá? Porque semana que vem, na segunda-feira, é feriado. Então, não vamos ter aula, óbvio, né? Bom, região Centro-Sul, tá? Gente, quem tá com o áudio ligado aí, desliga, por favor. Tá dando umas interferências aqui. Tá. Então, como vai funcionar? Depois que vocês entregarem, que eu tô vendo que tem gente aqui que não entregou ainda, né? A leitura e para fazer os exercícios do módulo 64, só 8 me enviaram, tá? Que era para ontem essa atividade. Tá? Alguns ainda não me enviou, então me envie, tá? Alexandre, você está enviando sem arquivo, Alexandre, suas atividades. Professor, eu esqueci de enviar para o senhor. Eu vou enviar depois Pode das aulas, enviar, tá? tá? Pode enviar. Sem problema. Alexandre, você está enviando as atividades sem arquivo. Você está me ouvindo? Boa parte das suas atividades vem sem arquivo. Você tem que prestar atenção aí, porque senão você vai ficar sem nota, porque eu não vou considerar se não tiver o arquivo, entendeu? Tem que enviar o arquivo. Você colocou aqui, professor, todas que estavam sem anexo, entreguei semana passada, mas esqueci de avisar, então. Mas você me avisou dia 1º de outubro. Eu já tinha mandado as notas no dia 28. Então, né? Você ficou aí sem uma nota, então, boa, né? Porque você me avisou no dia 1º. Então, assim, gente, vocês enviou a atividade com atraso, vocês precisam me comunicar. Né, professor, enviei a atividade que faltava. Me fala lá qual foi a atividade que eu vou lá e dou um ok. Se vocês não me avisarem, eu não vou saber. Tá? Vocês precisam me avisar quando enviar uma atividade com atraso. Tá bom? Na quarta-feira, tá? Eu vou esperar todos me enviarem, quem está pendente ainda, né? A leitura do módulo 64, tá? Para eu fazer a correção dele. Na semana que vem tem o resumo que vocês vão entregar até o dia 11, tá? Então eu vou esperar esse resumo, tá? E na quarta-feira mesmo já entro falando da região Centro-Sul, tá?
porque é uma região importante. Agora a gente vai falar um pouquinho da nossa região, principalmente aqui na região sudeste, tá? Mas não é só o sudeste, pega um pouquinho do centro-oeste de todo o sul do país, mas é uma região um pouco mais industrializada, vamos dizer, economicamente falando, é a região mais rica do país, tá? Tanto que aqui esse mapa vai se repetir aqui, ó, que estava lá nos módulos anteriores, né? Os complexos regionais brasileiros. Toda essa parte aqui que está em rosa é o que a gente vai estudar agora, né? O complexo regional do Centro-Sul, né? É a região mais industrializada, economicamente falando, mais forte, é a região populacionalmente falando, né? A mais habitada, né? No caso de São Paulo, Rio de Janeiro, né? As capitais mais populosas, né? A capital também do Brasil, que é uma capital, a capital também tem uma população muito grande, se eu não me engano, quase 4 milhões de habitantes, né? Fora os outros estados, né? De uma certa forma, que também é bem populosa a região, faz a região ser a mais rica. A gente vai falar um pouquinho na semana que vem. Na semana que vem não, na quarta-feira, tá? Então, por enquanto, por favor, entregar essa atividade que está pendente da leitura. Gente, esse módulo que eu passei hoje, eu já vou abrir aqui para vocês, mas eu não vou liberar na quarta-feira, tá? Mas esse módulo que a gente discutiu agora, que foi sobre a ocupação da Amazônia, tá? Esse aqui, ó. Vou abrir aqui, mas não vou liberar. Eu libero na quarta. Módulo 62. Ocupação da Amazônia. Vou programar. Aí na quarta eu libero, mas eu vou deixar aqui para a gente não se perder, tá? Que vocês vão fazer essa atividade para a semana que vem. Tranquilo até aqui? Deixa eu ver quem está presente na aula. Sim. Bom, hoje é dia 5. Bruno está aí? Sim, professor. Professor? Sim. Tudo bem, Bruno? Uhum. Alexandre está aí também, que falou comigo. Eduardo também está aí. Gabriel. Professor, agora eu tô igual ao senhor, que nem antes, tava com dor na Giovana. boca. Espera um pouquinho, Bruno. Giovana. Gente, responde aí rapidinho. Responde no chat qualquer coisa. Gustavo. Lucas. Tô aqui, professor. Matheus. Oi, professor, tô aqui. Ok, Rafael. Rafael não está aí hoje? Não. Sofia está aí. Júlio. Júlio e Nicole. Ok. Júlio está aí, mas não respondeu. Júlio, tá me ouvindo? Se não conseguir falar, dá um oi lá no chat, senão vai ficar com falta. Júlio. Está logado, mas não consegue falar, né, gente? Então tá bom. Gente, a gente vai se falando, tá? Que esse monte de mensagem, aí a gente dá continuidade no início do próximo módulo na quarta-feira. Tá bom? Tchau. Tchau, professor. Bom dia, professor. Bom dia.